A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou tentar em rápidas palavras explicar para vocês uma coisa. A Congregação Cristã no Brasil, ela deturpou o sentido original de palavras-chave que ajuda a trazer o entendimento do que é graça e obra de Deus. E por conta desse tipo de deturpação, ela alterar o sentido da palavra. É o motivo do porquê os recebendo não conhecem nada da graça de Deus. Eles não conhecem o que é o Evangelho e eles estão perdidos. São religiosos, frequentadores de uma igreja assíduos. Mas quando se fala de graça e de obra no sentido bíblico, eles ficam totalmente perdidos. E eu vou explicar e eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Para a Congregação Cristã no Brasil, quando você fala de obra de Deus, eles imaginam o crescimento e a expansão da denominação. A obra de Deus lá dentro é a quantidade de templos, é a divulgação da Congregação Cristã no Brasil. A Bíblia diz que obra de Deus é Jesus Cristo morto na cruz por nossa culpa para pagar os nossos próprios pecados. Isso é a obra de Deus. Na Congregação Cristã no Brasil, quando se fala em trabalhar na obra de Deus, significa ir trabalhar nas construções, ou então dar coleta, ou então servir a Deus. Significa orar na igreja, testemunhar, pregar, fazer qualquer coisa dentro do culto, ter liberdade na igreja. Isso é trabalhar na obra ou servir a Deus, como eles dizem. Mas na Bíblia diz que servir a Deus é propagar a obra que Deus fez, colocando Jesus na cruz por nossa culpa e em nosso lugar. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, está dizendo: Mestre, qual é a obra de Deus para que façamos? E ele diz, a obra de Deus é que creiam naquele que me enviou. O que ele está querendo dizer? E hoje, o que significa isso? A obra de Deus é falar de Cristo. É falar do amor de Deus que está depositado em Jesus Cristo para nos salvar. Então, quando você ouve na congregação falar graça de Deus, significa o ambiente da congregação. Para você estar na graça de Deus, você precisa estar na congregação. A Bíblia diz que a graça de Deus é justamente a morte de Jesus sem nos cobrar nada. E nada do que nós possamos fazer poderá pagar o que Ele fez por nós. E para estar na graça de Deus, basta você crer de todo o seu coração. E você então é agraciado, pelo sacrifício de Jesus, recebendo dele também o dom do Espírito Santo. Então, e outra coisa, importantíssimo, quando se fala em palavra de Deus, na congregação, palavra de Deus é tudo que sai da boca do homem na hora da pregação. Na hora da leitura da pregação da Bíblia, dentro do culto, numa reunião familiar, aquilo é a palavra de Deus. Nas Escrituras, Jesus disse que palavra de Deus são as Escrituras sagradas. O próprio Jesus Cristo falou isso. Ele diz que palavra de Deus é as Escrituras sagradas. Então, quando entra alguém visitante na congregação que veio de alguma igreja onde ele tem ciência dessas coisas, quando ele ouve um irmão da congregação dizendo, agradeça a Deus por ter me chamado nesta graça, a pessoa de fora vai entender que está falando, chamando na graça de Jesus Cristo, mas não é. Ele nem sabe. Aquilo é uma mensagem subliminar que só o CCBano entende o que ele está dizendo, que na verdade significa agradeça a Deus que me chamou nesta denominação, que para ele é a graça de Deus. Por isso eu faço um convite, eu faço um apelo para todos vocês. Irmão, nossos irmãos da congregação estão enfermos, estão cegos, estão doentes. E se vocês não ajudarem a propagar isso, eles não vão acordar. Eles não vão sair dessa escuridão e desse sono profundo. Esse é o nosso trabalho, gente. Não é de Deus, tá? Outra coisa, só para finalizar. Quando se fala em evangelizar, falar do reino para a congregação significa ficar dentro da igreja, não se preocupa que Deus trará no nosso meio todos que devem se salvar.
E o que diz as Escrituras? Jesus disse, ele não disse fica, ele disse ide, vai, leva essa mensagem e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, meu irmão, esse é o nosso trabalho. O reino de Deus não vai ser divulgado sozinho. Cristo nos deixou uma tarefa, que é propagar o reino de Deus. E dentro da congregação, primeiro passo, eu estou mostrando para vocês, é desconstruir essa deturpação que foi feita com palavras-chave que traz o entendimento da verdadeira graça, do verdadeiro evangelho de Deus. Ajuda a restaurar isso, irmão. Só para encerrar, um resumo. Obra de Deus é Jesus Cristo na cruz em nosso lugar, pagando a nossa culpa. Graça de Deus é porque isso foi feito sem nos cobrar nada, e nada do que fizermos vai pagar isso que Ele fez. A palavra de Deus é as Escrituras sagradas, não é o que sai da boca, né, do homem que está pregando. A caridade na congregação, a caridade é você ajudar os irmãos da igreja. E olha lá, você tem que ver se realmente vai ter que ajudá-lo, né? Vai ver tempo que ele tem de batizado ou não. Nas Escrituras, no exemplo do bom samaritano, diz que caridade de Deus é ajudar toda e qualquer pessoa, indiferença de credo, de cor, de posição social, é socorrer sem olhar a quem. Essa é a verdadeira caridade. Ajuda a propagar, irmão. Os nossos irmãos da congregação estão precisando de nós agora, irmão. Eles não sabem, tá? Vão te tacar pedra, vão te amaldiçoar. Fique em paz, irmão, nada disso vai acontecer na sua vida. Mas se nós não falar, irmão, ninguém vai falar. Essa é a nossa tarefa. Agora chegou a hora de você trabalhar na verdadeira obra de Deus, propagando o verdadeiro evangelho, né, do reino de Deus que está em Jesus Cristo. Faça isso, irmão, e você vai ter um bom galardão no céu. Deus abençoe a todos.